estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Peace and Police e temos a honra e o privilégio de estarmos aqui na Embaixada de Israel no Brasil. E o nosso entrevistado de hoje será o excelentíssimo senhor embaixador de Israel, acreditado no Brasil, o embaixador Yossi Shely. Embaixador, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Major Sérgio, por essa oportunidade. Bate um papo sobre as coisas mais importantes, a segurança, os povos, as pessoas. Então, embaixador, como o senhor avalia as relações governamentais entre o Brasil e o Estado de Israel? Todos sabem que depois do posse do presidente Jair Messias Bolsonaro, a relação com Israel e Brasil melhorou bastante. Já um mês atrás, quase, 15 de dezembro, em Jerusalém, foi a abertura do escritório econômico. Tem bastante parcerias em todas as áreas, segurança pública, exército, todas as coisas estão melhorando muito. Perfeito. Recentemente, o Brasil e Israel firmaram uma cooperação internacional na área de crime organizado. O senhor avalia a possibilidade de outras áreas na segurança pública, onde Brasil e Israel também possam fazer cooperações na área de polícia, na área de segurança como um todo? Eu acho que sim. Esse acordo que foi assinado em abril, na visita do presidente em Israel, significa dar um guarda-chuva para fazer montanhas de coisas. Também coisas entre as polícias. Muito importante, muito fundamental na combater o crime organizados é ser em contato com outros países, porque não tem limites para o crime organizado. E os recursos que cada um investe pode ajudar o outro. Israel é conhecida que tem algumas aparelhos, algumas coisas para combater, escutar as fones, tirar dados de celular, essas coisas que estão muito importantes. E quando os bandidos não têm medo, isso é muito perigoso. Ele tem que ser sempre medo que vai acontecer. Se são tranquilos, nós estamos em grande problema. Então, o senhor acredita que uma segurança pública mais rigorosa, ela tem os resultados mais positivos? Claro, essa é uma coisa conhecida. A polícia em Israel, como no exército, usa muito o sistema da inteligência. Quando você quer combater o crime organizado, tem que ser um passo antes dele. Sempre saber o que eles estão tentando fazer. Inteligência, infiltrar nas facções, muito perigoso. Mandar, às vezes, bandidos escondidos. A lei está muito clara, tem que ser provas para tudo. Como diz em inglês, endless fight. Uma guerra sem fim. Uma guerra sem fim. Sempre tem que abaixar. Não tem países que não tem crimes. A única coisa, o tamanho. Se o tamanho do crime, o tamanho do homicídio, o tamanho dos assaltos, sempre tem que puxar embaixo. Sempre vai ter bandidos em qualquer lugar do mundo. Como o senhor sabe, no meu último ano trabalhando na divisão policial em Nova York, da ONU, eu trabalhei na seção de crime organizado. E algo que o senhor falou que é muito importante, é crucial, é a questão das cooperações, né? Como o senhor disse, o crime organizado não tem fronteiras, né? Ele permeia todos os países e todos os níveis sociais. E mais recentemente, o PCC, que é uma facção criminosa muito grande, um grupo do PCC foi preso aqui em Brasília, que estava começando a migrar aqui para Brasília, ou seja, facções grandes do eixo do sudeste brasileiro, né, começaram a buscar Brasília como outra área de atuação. Então, sem dúvida que a experiência de Israel no combate ao crime organizado vai ser muito benéfico para a capital do país, para que a gente possa mesmo impedir a chegada e começar algum tipo de atuação com as experiências que Israel tem, com certeza poderá contribuir bastante com a polícia aqui da capital do Brasil. Hoje, as pessoas agora começam a entender que os crimes quase deixou as fronteiras. Os crimes, porque antes, vamos pensar 50 anos atrás, se você quer roubar dinheiro, você vai no banco, entra armado. Hoje também tem, mas isso diminui bastante. Pessoas agora estão em outro país, pode ser Israel, pode ser outro país, e roubando o banco com um computador. Que é isso? Não tem crime, não tem nada, não tem sangue.
Hoje os crimes do cyber estão gigantes e todos os países estão fazendo essa guerra contra isso. Quando os hackers estão procurando para um lugar de funcionar do Brasil ou de Israel, quando os países são fracos, significa que a polícia não tem suficientes recursos para combater. Porque em Israel, se você faz um assalto cibernético, sempre tem uma polícia cibernética. Você não pode usar uma pistola para parar. Se você chega na casa dele, não vai ficar um bandido gigante com inteligência mais que nós, Sim. jogando com os dedos e rouba tudo o dinheiro de todos. O network é muito grande. E por isso ele pode ser em outro lugar, você não pode pegar ele. Sim. Esse é um grande desafio. Por isso tem que combater as duas, os crimes cibernéticos e ainda os crimes comuns, assaltos, roubo, sempre. Mas acho que hoje as coisas estão trocando. Sim, com a evolução da criminalidade, ela vai acompanhando a evolução social. Né? Então, na medida que a gente vai se modernizando, a tecnologia, né, os diversos softwares de internet, hoje em dia, assim como os bandidos vão se modernizando, os órgãos de segurança também têm que se modernizar e acompanhar, porque senão, em vez de ficar um passo à frente, vai ficar um passo atrás. E isso ninguém quer em nenhum estado. Né? E eu vou aproveitar a oportunidade de perguntar para o senhor como o senhor percebe, avalia a segurança pública em Israel como um todo. Olha, Israel é conhecida como um país muito seguro. Nós, na área da crimes, como se chama, segurança pública, tem uma influência que abaixa isso, porque Israel é muito forte na segurança contra o terrorismo. Então, se você tem muitas pessoas que estão cuidando do terrorismo, obviamente que estão cuidando de outros. Mas também, quando as cidades, os países estão mais em socioeconômico muito alto, os pequenos crimes abaixam. O que significa? Se aqui você quer roubar um celular, o valor do celular pode ser gigante aqui. Por isso, pessoas em Israel, se você rouba um celular, o valor dele é 10%, não sei, 5% do seu salário, 1%, não vale a pena. Então, às vezes, o socioeconômico está jogando. Mas tem outros crimes de, não sei, de arte, de casas, tem pessoas que têm quadras de arte, tem outros níveis de crime. Sim. Antes da entrevista, nós estávamos conversando sobre alguns dados criminais em Israel muito interessantes, né? Sim. Se o senhor quiser comentar, eu achei bastante interessante e relevante para quem está assistindo a entrevista saber o percentual de aprovação da polícia em Israel e o decréscimo da criminalidade em Israel nos últimos anos. Ok, como nós vemos, nos últimos 10 anos os crimes abaixou quase 40%, 36%, 37%, e também os crimes que foi resolvido. Esse é um ponto muito, muito importante. Quase 77% dos crimes que foi acontecido estão resolvidos. Então, não vale a pena ser bandido em Israel. Se quase 80% estão pegando aqui, depois de um ano, mas tem uma resolução penitenciária, são diferentes. Se aqui, não sei, tem 10, 15, 20, 30, vale a pena. E também como o parte jurídica, como ele dá esse castigo, não sei como é o penal. A sentença. A sentença. Se as coisas, por exemplo, as coisas tiveram muito ruim, coisas de bater mulheres, ok? Que essa coisa cresce. Feminicídio, né? Sim. Então, feminicídio. Então, nesse caso, o tribunal faz vigoroso. Você toca uma mulher, dá um batimento, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, esse é um sinal para todos nós que tem que afastar ou tem que parar desse negócio de batimento. Se você faz nada, essa é uma briga da família, ela que começa. Não, tem que
que combater o parte jurídico, ele que vai fazer essa mudança. Então, o senhor é a favor de leis mais rigorosas, né? Sim, depende do assunto. Se o assunto é grave, por exemplo, ameaçar mulheres, bater mulheres, tem que... Como pode combater isso? Com punição forte. Olha, às vezes, sabes que em Israel, por exemplo, esse é um bom exemplo. Quando você ligou no celular dirigindo, você tive uma multa de 100 reais. Ok? Eu falo 10 anos atrás. O que acontece? Nada. Todos continuam a ligar. Então, o que faz o governo? Aumentou 500 reais. Abaixou um pouco. E continua mais. Ainda tem suficiente? 1.000 reais, automaticamente. Agora 3.000. 3.000 quase nenhum fala. Entendeu? Tem que, se você quer confrontar, dá uma boa punição. Essa é uma boa prática que aqui no Brasil ocorreu com a questão do dirigir embriagado, do dirigir com efeito de álcool. Durante muitos anos existia um percentual tolerável. Só que começaram várias pessoas morrerem em acidentes aqui em Brasília, muito graves, né? Famílias, geralmente não era a pessoa que estava embriagada, era outras pessoas vítimas. E aí começou a ter tolerância zero. Sim. E aí foi evoluindo, até chegar o que estamos hoje, né? Que nada mais é do que qualquer nível alcoólico é um crime. Então a pessoa vai preso. Então hoje a pessoa sabe, vou para um bar, vou para um restaurante, ou para casa de amigos tomar um chopp, uma cerveja, um vinho, né? Um bom vinho israelense talvez. E as pessoas preferem o quê? Pegam um táxi ou um aplicativo de locomoção, porque ninguém quer se aventurar a ser preso por causa de algo que antigamente era muito mais flexível na legislação. E aí nesse sentido eu concordo com o senhor, que é uma prática, o rigor da lei, né? Que é algo que é muito criticado pelos policiais, né? Eu como policial há mais de 20 anos eu posso falar, é aquela coisa de a polícia prende, leva para a justiça e o juiz ele tem que liberar porque a lei, o juiz não faz a lei, né? O juiz ele cumpre o que está na legislação que vem do Congresso, do Parlamento brasileiro. Então é um ciclo que nós no Brasil temos uma expressão de enxugar gelo, né? A gente vai enxugar gelo, ou seja, a polícia prende, leva e aí a justiça vai acabar tendo que soltar. Não é culpa da polícia, não é culpa da justiça, mas às vezes é culpa da legislação, que é muito branda e que não faz o que deveria realmente fazer. Em muitos dos casos, de fato, a nossa legislação ela poderia e deveria ser um pouco mais rigorosa em relação a isso. E puxando esse assunto, nós no Brasil, né, em pesquisas brasileiras, o Brasil, diferentemente de Israel, tem vários departamentos de polícia, né, estaduais e federais, temos 2, mas o nível de aceitação, de percepção dos departamentos de polícia, de uma forma geral, não quero citar polícia, mas ele é baixo, né? Como é que é a aceitação e a aprovação da população israelense para com a polícia em Israel? Sempre a polícia é um órgão que está recebendo, como dizer, críticas, sempre. Mas, como nós falamos, sempre a estatística. Qual é a estatística? Hoje, quase 77% da população está feliz do trabalho da polícia, muito alto. Muito alto. Por exemplo, por a satisfação do tribunal é 50%. Então, pessoas falam e acreditam que eles pensam. Sim. Quando tem coisas ruins, ele fala. Quando tem coisas boas, ele fala. Então, significa que também a polícia de Israel investiu, o governo, o Ministério da Polícia, investiu muito sobre manter o nível da polícia, de homem que está entrando na polícia, mais inteligência, que temos informados. Por exemplo, agora se você quer entrar na polícia, combater o crime cibernético, tem que ter um diploma na computer, science and computer. Não pode ser somente um BA na história. Ok, você é inteligente, mas não é inteligente para esse negócio. Claro. Então, focar. E, por exemplo, hoje a polícia usa drones, mas o que acontece? Também o criminoso usa drone. Agora, não preciso levar a droga na casa de você. Tem um drone que vai dar. Então, sempre o mercado
tem que ficar sofisticado. Sim. Você usa, ele usa mesmo. Então, tem que sempre ser. Tem leis, não sei. Não sei se em Brasília, quase em redor do mundo, não tem leis para usar drones. Cada um pode usar drone. Não tem licitação. Eu agora vai comprar no eBay, $40, $100 um drone e vai viajar aqui na cabeça dele, entra na casa. Até nos presídios, né? Sim, pode tirar fotos na entrada dos quartos, na entrada da casa. Às vezes tem pegar coisas da casa sem entrar. Então, isso é um grande desafio. Tem que ter legislação, leis, quem pode usar e quem não, como um drone pode ser uma arma hoje. Com certeza. É muito interessante o alto nível de aprovação por parte da população israelense em relação à polícia. 77% é um índice muito alto, muito positivo, né? É difícil em outros países a gente analisar esse nível de aprovação. Geralmente é um nível, mesmo quando é muito positivo, não chega a esse patamar. Por isso eu falei a justiça, que está 50%. Tá baixo, né? Então, significa que onde tem trabalho tem uma acreditação. Não é coisa... E outro aspecto muito positivo que você falou são os critérios de exigência para ingresso na polícia. Ou seja, a polícia israelense está sendo mais criteriosa no ingresso, porque, justamente como a gente vem conversando, a polícia precisa também se modernizar e acompanhar segmentos variados da sociedade onde o crime está agindo. Então, como o senhor falou, faz todo sentido. Algo que no Brasil nós precisamos melhorar muito, a questão do ingresso, né, no nível de educação, e não apenas no nível educacional, porque, como o senhor falou, pode ser um PhD, um PhD em História, que talvez para a academia seja bom, mas para outros segmentos não são tão importantes. Então, talvez segmentação por tipos de especialização e de conhecimento, com certeza é algo que a gente, no Brasil, deveria pensar de uma forma muito mais ampla, um debate muito mais amplo para ter uma reforma nas polícias do Brasil. O meu pai ele é oficial aposentado da Polícia Militar, do Distrito Federal, e ele foi comandante do batalhão aqui, o 5º Batalhão, tinha um relacionamento muito bom, e fez um curso em Israel, no Machave, no curso de polícia e seguridade, alguma coisa assim. E ele tinha um programa muito interessante, onde o cidadão israelense podia trabalhar junto com a polícia. Sim. Eles usavam um jaleco, um colete, e eles tinham a função de fazer o policiamento comunitário junto com a polícia, né? Como se fosse uma prestação de serviço comunitário. Não apenas com a polícia, mas volunteers. Então, ele me contou isso na semana passada, eu não conhecia. No Brasil, ao menos em Brasília, nessa área exatamente, eu não conheço. Eu queria, caso o senhor conheça, explicar um pouquinho como funciona isso. De repente, a gente pode trazer essa prática para o Brasil, ou então mostrar para os gestores de segurança do Brasil como estreitar as relações entre o cidadão e as forças policiais. Olha, primeiro, como se chama volunteer no português? Voluntário. Voluntário em Israel é muito forte, muito. Olha, todos que chegam a uma idade que estão tendo pouco tempo livre, quero ajudar. Por exemplo, se você tem que preferir levar um policial que está muito forte, que sabe muito ficar na rua para passar os carros, ou levar que está volunteer, que vai fazer isso. Então você usa os recursos mais fortes para coisas que não estão muito fortes, é outro para outro. Também no fim de semana. Ao lado de todos os barzinhos que tem volunteers. Eles querem ser lá, sempre tem 1 ou 2 policiais oficiais, 2, 3 que estão com policiais mais volunteer. Então quando você chega num barzinho, você olha fora, 5 policiais. Você pensa, esse lugar é seguro. Não vai beber mais. Eles têm it's like um alerta, esse lugar é bem cuidado, não fazer aqui bobagem. Então, tem mais de 100.000 voluntários na polícia. Eles também fazem tudo. Sentar, por exemplo, pessoas que as pessoas reclamam a cidadão. Nós estamos na rua e não vi um policial na rua. Não tem essa viatura, não tem policial. Onde é a polícia? Acontece uma coisa, você quer, policial me ajuda. Não tem.
Esse voluntário faz como, eles não forte como policiais, mas as pessoas não saem. Quando você vai à Europa, você vai policial. Então, tudo está, isso aumenta o volume da presença nas ruas. Esse que faz. Mas o voluntário, ele ganha alguma coisa? Nada. Ele só tem... Sim, ele ajuda, ele se sente bem de ajudar. Por exemplo, se agora vai ser uma busca, não sei, de uma criança que desapareceu, fala, Yossi, quero me ajudar? Quero ajudar? Eu sei, sim, claro, sem problema, se tem tempo. Coisas, acho que são um pouco coisas humanitárias, um jeito um pouco ser juntos, sabe? Israelenses têm montanhas de desafios, fazer juntos, fronteiras, militar, exército. Então, isso é uma coisa... E também, não cada um pode entrar. Para entrar na ser voluntário, você tem que ser faixa limpa. Ficha limpa. Bom saúde. Você não entra as pessoas que vai tem que fazer, levar um papel do médico, que você é normal. E depois, ele pode definir, se você faz o exército guerreiro, ele pode dar você uma arma também. Você assina, recebe uma pistola, colete, as roupas, boné. E você é 100% policial. Faz isso e as pessoas gostam. Que por exemplo, um aposentado, o que vai fazer na casa sábado da noite? Pode ser em casa. Eles gostam de sair, eles saem... especialmente onde a polícia é fraca, porque fim de semana todos estão para descansar, não é? O volume sempre da polícia no fim de semana desceu muito. Tem férias, temos como... como é um call. Fim de semana... Sim, sabe? Fim de semana de todos os lugares do mundo a polícia diminui. Sim. As pessoas vão para descansar. Então tem terça, nessa época entra... Descanso, né? Sim, nessa época entra os voluntários. Na folga. Sim. Entendi. E eles têm então um amparo jurídico legal para poder fazer... Sim, esse foi definido na jurídica, eles estão voluntários, estão assinando um contrato. Se por exemplo, vai acontecer uma coisa, ele tem uma segurança. Se você vai ser, não sei, atrapalhado... receber um chute, né? Receber tudo como policial nessa época. Por isso, quando ele chega, assina o acordo, quando sai, assina, saiu depois, acabou. E deve ter um treinamento também. Sim, treinamento, se ele tira também, fazer uma tiro na... Sim. Tem também, ele me falou, a polícia de rodoviária. Lá tem muitas pessoas, porque quase, pode ser 50%, 60% mandar multas para pessoas, fazer as coisas, se você não está assinalando, não coloca isso, fala no celular. Esses crimes estão muito fácil. Não tem um confronto. Se vai pegar, falar com o celular, não vai brigar com ele e vai matar, não? Então, nesse lugar, é melhor usar os voluntários. Sempre com um verdadeiro policial que pode ajudar, pode chamar. E aí ajuda não apenas a polícia, como a sociedade, e o próprio cidadão se torna mais útil também, né? Se torna mais útil para a própria comunidade, para contribuir. ירושלים, עיר שובר פיצוץ, הולך במדרחוב, מרגיש כמו קיבוץ, גלויות, 1000 תרבויות, לכל אחד יש אח, ערבים, חרדים, וכולם פה קולטים את אלוהים, אחרת על ירושלים נחל מהר, מיום ליום תל אביב נצחה עם חבר, חברים עזבו, התקרבו לבוא לשמיים, משעמם, אין ים, מה עכשיו אותה לזיבה, 3 שנים לקח לי לקבל את ההחלטה,